Gente, vocês lembram o último episódio que eu trouxe aqui para o podcast, em que eu contei a história, em que eu tive que escolher entre dois cursos, não tinha certeza de para qual curso que eu ia, aí eu queria ir no primeiro, mas queria ir no segundo, voltei no primeiro, voltei no segundo, até que resolvi, não, vou para o primeiro. Cheguei, entrei, fiquei, não fiquei, comecei, fui para o segundo, abandonei tudo para trás, fiquei no segundo curso. Fiquei super contente de ter ido pro segundo curso, mas com uma culpa danada de não ter ido pro primeiro e ainda tendo abandonado a professora no meio do curso. Vocês lembram dessa história? Se não lembram, volta mais um episódio no podcast que tá lá, a história completa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa superdotada. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. No dia seguinte, eu achando que estava tudo resolvido, porque afinal de contas já tinha tomado minhas decisões, já tinha ido pro curso que eu escolhi depois, já tinha abandonado o primeiro, então estava tudo certo. Parecia que estava tudo certo, mas não estava. Eu acordei cedo, super animada, resolvi sair para caminhar, e o hotel do evento ficava perto de um parque lindo. E eu pensei, nossa, que lindo, um novo dia, uma nova energia. Nessa caminhada, me endorfinei, voltei super animada, super elétrica, voltei já direto para onde? Para o café da manhã do hotel, super animada, super energizada. Fui lá, suada, mas confiante. E comecei a fazer o quê? A falar muito, falar sem parar, falar numa velocidade que nem eu mesmo me entendia, mas falando. E fui quase que de mesa em mesa, pra todo mundo que eu reconhecia que era do congresso, dizendo assim, gente, vocês têm que caminhar lá no parque, é lindo, faz bem pra mente, faz bem pro corpo, faz bem pra alma, faz bem pro algoritmo da vida, vão. Quem é instagramável vai lá, faz foto, quem é do X vai lá, faz uma postagem, enfim, vão, povo do TikTok vai. Então eu fui assim, animadíssima, falando com todo mundo. Aí, eu, empolgada, gesticulando, parecendo uma mistura, assim, de coach de bem-estar com animadora de auditório, sabe? Até que uma pessoa muito simpática virou pra mim e falou assim, uai, senta aqui com a gente, que legal que você foi lá caminhar, conversa mais com a gente, me conta mais e tal. E eu, sem pensar duas vezes, só fui lá e sentei. Logo que eu sentei, assim, senti uma energia meio estranha, mas aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não é coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, gente, vou pegar meu café da manhã e eu volto. Eu sou o tipo de pessoa que pega tudo o que acha que vai comer no café da manhã, bota tudo em cima da mesa pra depois sentar e comer. Então fui lá, peguei tudo que tinha direito, que eu podia, que eu tava com vontade, que eu tava com fome, porque eu tinha ido caminhar sem ter tomado café da manhã, energizada, agoniada, acelerada. Fui lá, peguei tudo, peguei suco, peguei acompanhamentos, pãozinho, bolo, tudo, né? Peguei aquele monte de coisa, botei na mesa, que estava lá a pessoa que me convidou, mais outras duas amigas, todas do congresso, sentei. Então eram pessoas que eu não conhecia, ou achava que eu não conhecia. Porque logo que eu sentei, que eu ia dar a primeira garfada na comida, o que me vem? A memória, a mente. Foi aí que eu percebi que a pessoa que me convidou para sentar junto com ela era a professora que eu abandonei no dia anterior. E aí, eu tendo abandonado ela no dia anterior, ali reconhecendo que era ela que nunca mais viu minha cara depois que eu deixei lá todo o material e só voltei depois que já tinha acabado o curso do dia anterior. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara. Claro que ela já tinha me reconhecido, mas eu não tinha reconhecido ela ainda. E aí, foi que a minha alma saiu do corpo e voltou. Ela foi... 2 segundos depois ela voltou. Devo ter ficado pálida, assustada, enfim, sei lá qual foi a cara que eu fiz. E até que eu peguei e falei assim, não posso, não tem como eu ignorar o café da manhã inteiro. Que ela é a professora que eu abandonei. E aí eu virei pra ela, o que eu fiz? A coisa que a pessoa super, hiper, mega sincera faz, que é o quê? Falar abertamente e falar assim, olha, então, deixa eu falar. Você, não sei se você lembra, mas acho que sim, que eu acabei saindo no meio do curso e desculpa. E aí ela tentando falar no meio, falou assim, não, tá, tudo bem, mas me fala, aconteceu alguma coisa, falei alguma coisa que não foi muito adequada, te fez ficar de alguma forma insatisfeita, incomodada.
E aí, quando ela perguntou se eu tinha ficado insatisfeito ou incomodado com alguma coisa, comecei a falar no modo sem vírgulas. Sabe aquele modo meio José Saramago? Lembra? Se você não lembra, vai atrás. Sabe? Modo sem vírgulas. E aí eu comecei. Não. Tá tudo ótimo. O curso tava ótimo. Maravilhoso. Você é incrível. Eu é que também trabalho na área. E aí eu tinha um outro curso. Que aí abriu vaga. E eu fiquei confusa. Eu pensei em ficar, não sabia. De repente eu já tava indo. De repente eu fui. Eu mandei mensagem pra minha amiga de lá. Ela não respondeu. E como ela não respondeu, eu fiquei na dúvida. O que tava acontecendo? Olha, deixa eu te contar. Eu também sou neurodivergente. Então ficou muito confuso na minha cabeça. Começou a me bater uma ansiedade. Não sabia o que eu fazia. Se eu ia, se eu voltava. Desculpa se eu achei que você fez com que eu pensasse que você tinha e eu tinha ficado incomodada e tudo mais, e não era bem assim. E, gente do céu, socorro, nem eu me entendia. E deu pra ver que ela começou a ficar desesperada comigo, porque eu tava falando tudo sem respirar. A qualquer momento eu ia ter uma parada cardiorrespiratória porque faltava respiratório, a parte respiratória do cardio. Parecia que cada palavra era uma tentativa de reconstruir a minha reputação em tempo real. Ela começou a rir, um riso meio nervoso, muito calma, meio nervosa, rindo um pouco, falou assim, não, calma, respira, fica tranquila, olha, fica tranquila, tá tudo bem, se você quiser voltar hoje no curso, você volta, se você quiser ir para outro curso, você vai, se quiser passar uma parte do tempo num, uma parte do tempo do outro, vai, faça isso, tá tudo bem, fica tranquila. Gente, eu acho que ela ficou pensando assim, se esta mulher tiver um ataque cardíaco, a culpa vai ser minha, melhor deixar ela fazer o que ela quiser, o que der na telha dela, porque eu não vou ser responsável por um ataque cardíaco, pela morte de alguém aqui do Congresso. Eu juro, eu acho que ela deve ter pensado nisso, porque ela ficou muito tranquila, falando comigo, tentando me tranquilizar. Aí, claro, né, depois disso, aí eu comecei a rir, ela começou a rir, e aí ficou realmente tudo melhor. Aí a gente começou a conversar de outras coisas. Ela me perguntou do que eu fazia de trabalho. Eu fui falando, eu fui perguntando mais da área de trabalho dela. Ela foi falando mais. Então a gente foi conversando. E aí eu achei, beleza, tá tudo leve, tudo tranquilo, tudo de boa. E eu falei assim, nossa, que bom, sobrevivi a esse drama todo. E o que eu pensei naquele momento? Tá tudo ótimo, tranquilo. Conversa vai, conversa vem, fiquei empolgada, conversando tudo que eu fazia. E o que acontece quando eu estou empolgada, conversando sobre tudo que eu faço, que eu gosto, tudo que eu me envolvo? Gesticulo. Muito. Sabe aquela coisa bem estereotipada, italiana, estereotipada? Sou eu em modo acelerado 2 vezes. Então gesticulo, meio que é incontrolável. E aí nesse negócio de gesticular, o que eu fiz? Vocês não fazem ideia. Eu tinha trazido um potinho com comida de café da manhã, né? Ovo mexido lá. Enfim, tava lá o potinho em cima da mesa com uma colher. Eu peguei e tasquei a mão em cima desta colher. Sem querer, claro, né? A colher deu um duplo mortal twist carpinado, sei lá das quantas. Girou no ar, caiu no chão. Mas o pior não foi isso. O pior foi que o ovo voou. O ovo voou para a mesa do lado. A mesa do lado tinha o quê? Tinha uma das pessoas que era o nome. O nome dentro da pesquisa que eu faço, dentro do evento que eu tava. Uma pessoa cadeirante. Uma pessoa sentada ao lado. Uma pessoa extremamente formal da minha área. Se vocês soubessem minha área, vocês já saberiam quem ela é. Ela estava sentada na mesa do lado, de costas pra gente, sozinha. A pessoa que estava junto com ela estava lá na mesa, na outra mesa, pegando comidas para ela. E o ovo grudou na cadeira de rodas da mulher, na parte de trás. E aí, eu comecei... O que eu faço? As outras 3 pessoas que estavam na mesa, acho que, mais uma vez, com muito medo de que eu ia ter um treco. Se eu quase tive um treco só em mudar de curso, imagina em eu ter que me desculpar para a pessoa que é uma pessoa que eu admirava. Aí eu falei assim, o que eu faço? Eu tenho que falar com ela. O que eu faço? Aí elas falaram assim, não, calma. Não faz nada. Ignora. E eu, meu senso de justiça super apurado, ficava assim, não, mas eu tenho que falar com ela. Mas, não, calma. Não, ela não viu, fica tranquila. Por fim, sob insistência, eu só dei uma raspadinha pra ela não sair andando com a cadeira de rodas com o ovo grudado. Então eu só tirei o ovo da cadeira. Ainda bem que não sujou ela, só a cadeira. Tirei, deixei caidinho ali no chão mesmo. Tirei e fiquei quietinha na minha, até ver se ia ser notado ou não ia ser notado. Pelo jeito não foi notado. Se foi notado, alguém não falou nada.
E por fim ficou tudo bem. Mas socorro, gente. Como que essas coisas acontecem comigo? Eu não sei como. Quer dizer, eu sei como. Eu sei como elas acontecem comigo. Quando a cabeça funciona muito mais rápido que o corpo. E aí eu não tenho controle. Mas enfim. Por fim, tudo ficou bem, foi um alívio, foi um lembrete de que a vida é feita dessas pequenas catástrofes emocionais, físicas, visuais, enfim, que só a gente sente como o fim do mundo. E no fundo isso faz parte da agonia de se ser quem a gente é. De viver tudo intensamente, de pensar rápido demais, de se importar um pouco mais do que o necessário com cada uma das coisas e às vezes até ficar com um pouco de culpa em relação a coisas que talvez deveria ter se importado mais, porque eu ainda penso que eu deveria ter falado com ela. Deveria ter falado, falei com a professora, mas não falei com a mulher lá da cadeira de rosa, deveria ter falado. Eu ainda carrego essa culpa, gente, eu juro que ainda carrego essa culpa. Mas enfim, passou, eu tento deixar com que a pessoa do passado lide com o que aconteceu no passado, embora, obviamente, essa pessoa do passado, ela não tem como lidar com nada, porque a pessoa do passado sou eu mesma, mas é isso. Chega. É o suficiente, no mínimo foi o suficiente para render boas histórias como essa que eu tô contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da história e que fiquem para o próximo capítulo, porque ainda tem história desse congresso e eu vou contar pra vocês. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!